A paz de Cristo, meus irmãos, muito bom dia, domingo 13 de abril, estamos no ar para a honra e glória do Senhor, amém? Que você tenha um domingo abençoado. Hoje conosco e mais uma vez aqui nessa bancada, pastor Wagner Freire, que mais uma vez aceitou o nosso convite, graças a Deus, e hoje vai falar de um tema que não é fácil, hein, pastor? Não, nada fácil. Não é fácil. Lembrando que eu não estou aqui para debater, então vai ser mais tranquilo nesse sentido, não é? Pós-tribulacionismo. Na sua opinião, a igreja vai passar ou não vai passar pela grande tribulação? Já tivemos aqui também o pastor Lucélio Moreno falando um pouco sobre pré-tribulacionismo. E hoje o pastor Wagner Freire vai ter a oportunidade de falar sobre pós-tribulacionista, pois na opinião do pastor Wagner, a igreja vai sim passar pela grande tribulação, não é? Pastor Wagner Freire, que é paulista, diretamente de São Paulo, capital, e de Portugal para o mundo, e que tem 31 anos, né, pastor? Isso. E que há 12 anos está pastoreando. E desde já eu quero deixar ali um grande abraço à ADEC, que é a Assembleia de Deus Esperança em Cristo, aqui no Porto, do qual o pastor Wagner faz parte. Amém. E ao pastor William Arruda, não é? Isso, meu também pastor. Um forte abraço. Queremos você aqui. Nos dê também essa oportunidade aí de estarmos juntos. Pastor Wagner Freire, dê um bom dia para esse povo primeiramente. Amém. Bom dia, gente. A paz e graça. Deus abençoe. Espero nessa manhã, desse domingo abençoado, contribuir de alguma maneira para o conhecimento e edificação do corpo de Cristo. Amém. Pastor Wagner, para você que quer conhecer um pouco mais sobre o testemunho do pastor Wagner, o seu chamado, gravou conosco o episódio 14. Dá uma olhada lá que vale a pena, né? Qual a importância do amor? E lá ele fala sobre a trajetória, essa vinda aqui para Portugal. Hoje nós vamos focar no tema, certo? Inclusive, nem vou fazer a pergunta hoje, né? Quem é Jesus Cristo de Nazaré para você? Porque o senhor já respondeu e é benção. Se você está curioso para saber, vai lá. Episódio 14, pastor Wagner Freire. Hoje nós vamos falar sobre pós-tribulacionismo. Pastor, um resumo rápido, né? Porque tem muita gente que está nos assistindo que nunca ouviu falar sobre pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, ou de repente ouviu falar e não teve a oportunidade ou a curiosidade de saber o que é, né? Como eu disse, tivemos aqui uma participação do pastor Lucélio que falou sobre pré. Na visão dele e de muitos, a igreja não vai passar por essa tribulação, pela grande tribulação, não é? Vai ser arrebatada antes e os que vão ficar vão passar por um momento muito difícil aqui na Terra quando chegar a hora. Sim. Resumidamente, pós-tribulacionismo, o que seria? O pós seria a crença de que a igreja passa pelo período da grande tribulação. Nós temos o pré, como o senhor já adiantou, que acredita que a igreja não passa, ou melhor, Jesus tira a igreja antes do início da grande tribulação. Seria mais fácil, não é? Mais bonito, digamos assim. Seria melhor, seria muito melhor. E também há uma outra, que é uma minoria, que é o meso, que acredita que a igreja é arrebatada no meio da grande tribulação, ou depois dela ser... O meio termo ali. E o pós-tribulacionismo acredita que a igreja vai ser retirada depois da grande tribulação, no final da grande tribulação, ou seja, a igreja passa sim pelo período de grande tribulação, que hoje em alguns países a minoria. A minoria. Então, é isso que eu ia perguntar para o senhor antes da gente já entrar nisso, porque se você for pegar hoje, vamos falar do Brasil, né? No Brasil, acredito que 80% da população hoje no Brasil é pré-tribulacionismo. Sim. Tribulacionista. Mas também a gente tem que entender que é mais pela força de expressão, né? Eu digo assim, por quê? Porque a maioria dos pastores hoje da Assembleia de Deus, que é uma das grandes, né, são igrejas fortes no Brasil, são pré-tribulacionistas e acabam meio que passando isso para as suas ovelhas e às vezes a ovelha nem sabe o que é. Exato. Mas o meu pastor é pré, eu sou pré. Né? É nesse sentido. Exato. Então, hoje nós estamos dando a oportunidade para você que nos assiste de indagar. Poxa, mas o pré fala isso. Mas se existem pós-tribulacionistas, eu acredito que é porque também há
textos que vão embasar isso. E conversando um pouco em off com o pastor, ele falou: Micael, quer que eu te fale? A maioria dos textos vai defender o pós-tribulacionismo. É por isso que não é porque eu quero ser pós, né, ele dizendo, é porque a Bíblia defende esse momento como pós, né, tribulacionismo. Como o senhor já falou, então, na sua opinião, pastor Wagner, a igreja vai passar por esse momento difícil. Sim, eu queria aproveitar o momento para dizer uma coisa. A minha intenção aqui, depois que eu recebi o convite, não é polemizar, não é criar debate, nada disso. Ou contrapor os irmãos que pensam diferente. Ao contrário, eu acho que eu sou um pastor amante das escrituras, das verdades bíblicas, e às vezes a gente tem que lidar com as verdades, mesmo ela confrontando ou indo contra as tradições, por exemplo, né? Sim. E quando nós lemos a Bíblia da perspectiva sem preconceito, procurando verdades, a gente vai lidar com algumas tradições que vai contra. E é o caso, por exemplo, do nosso país, né? Você citou o Brasil tem as igrejas, na sua grande maioria, pentecostal. E muitos irmãos não sabem como que o pentecostalismo chegou no Brasil, né? Você citou a Assembleia de Deus, na verdade teve uma outra igreja que chegou antes da Assembleia de Deus, que foi a Congregação Cristã. Chegou um ano antes, pelo sul do Brasil, ali, eu acho que no Paraná, se eu estiver e a Assembleia ali pelo Parazão, exatamente, né? Lá no norte, um ano depois. Na verdade, nós recebemos a cultura pentecostal depois do movimento da Rua Azusa, chegou no Brasil por Luiz Franciscon, o fundador da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Depois, a Assembleia de Deus, um ano depois, começou lá em cima com os dois irmãos que chegaram lá em Belém do Pará. Esse movimento pentecostal trouxe influência sobre a igreja brasileira porque, como você bem disse, a gente aceita Jesus, vai crescendo ali, o meu pastor prega, e na maioria das vezes ensina-se aquilo, escola dominical, os ensino, a gente não procura ir atrás de outra linha de pensamento, a gente está muito refém do que a gente aprende. Há quem diga que a gente aprende mais ouvindo do que propriamente lendo, né? O que deveria ser o oposto, infelizmente. Exatamente. E eu me deparei com essa realidade há algum tempo, e sendo um pastor de uma igreja pentecostal, e eu sou pentecostal, eu tive que ir buscar mais a fundo isso. E é verdade que enquanto eu pastoreava, eu nunca ensinei o pós no sentido, olha, o pós é isso, assim, não. Porque não é um ponto salvífico, e é por isso que eu quero deixar claro que nossa intenção aqui não é polemizar, não é causar discordância, e sim trazer reflexão sobre o tema para que nós consigamos crescer mais, ter nos mais aprofundar, exatamente, e poder esclarecer isso. Talvez você nunca teve a oportunidade de estudar o tema, de ouvir sobre o tema, de ler sobre o tema, e a partir de hoje você consiga refletir mais sobre isso e chegar a um denominador melhor para a sua vida. Talvez você nunca ouviu falar, então eu espero dessa feita nos ajudar a refletir melhor sobre isso. Exatamente. Eu quero começar lendo aqui um texto, se você me permitir. À vontade, pastor. Em Mateus capítulo 24, que é um texto muito conhecido, né? Mateus 24, o versículo 29, que é, na verdade, as palavras de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse que a igreja, nós passaríamos pela grande tribulação. Mateus 24, 29 diz assim: imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles ajuntarão os seus eleitos desde os quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Bom, eu acho que até aqui tá bom. Jesus começa dizendo que após a tribulação daqueles dias,
após alguns sinais que ele disse aqui, o sol escurecerá, a lua não dará luz, etc. e tal, é que haverá o sinal do Filho do Homem. Então os anjos vai recolher os seus eleitos e, enfim, recolher ao céu. O que alguns dão uma explicação sobre o tema é que os eleitos aqui não é a igreja e etc. e tal. O que eu quero refletir sobre esse texto é uma única coisa. Se não é a igreja, se os eleitos aqui, porque a maioria dos prés defende aqui que esse texto fala sobre os judeus, por que Jesus está falando para o povo dele, os apóstolos, a igreja? Porque os judeus não têm o Novo Testamento, esse é o primeiro ponto. Porque esse alerta para um povo que nem teria o Novo Testamento, porque o judeu não lê a Brit Hadashah. Então, esse alerta claramente é para nós. Jesus Cristo disse que após a tribulação daqueles dias é que ele vai voltar, depois do som da trombeta, como está aqui no versículo 31. E enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e eles ajuntarão os seus eleitos desde os quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Então, eu creio que Jesus vem após a tribulação, porque ele mesmo disse que é após a tribulação daqueles dias. Né? É interessante, né? Que quando você vai, para você ver a questão dos argumentos, como você mesmo falou, quando você pega um texto como esse, cada um, desculpa falar assim, mas cada um vai puxar a sardinha para o seu lado, né? Ah, eu penso dessa forma, eu penso dessa forma. Mas o interessante que você falou, e eu reforço aqui, que essa não é uma questão salvífica, né? Senão também nem entraria aqui um embate como esse. Exatamente. É importante deixar claro que tanto pós, como pré, como meso, as três linhas de pensamento, creio que ele vai voltar. Se vai ser antes da tribulação, se vai ser depois da grande tribulação, se vai ser no meio, né? A gente não está aqui para discordar disso, de forma nenhuma. Eu costumo brincar da seguinte maneira. Uns creem que Jesus vem pela rua de cima ou pela rua do meio, e o outro pela rua de baixo. Mas ele vai chegar. Que Jesus vai vir. Não é? Esse é o ponto mais importante. A minha questão hoje aqui, enquanto representante do pós, falando um pouco sobre o pós, é trazer uma reflexão sobre: e se Jesus não vier antes? Né? E se ele não vier, será que nós estamos prontos para lidar com a perseguição? Porque o histórico da igreja ao longo de todos os anos, sempre sendo perseguida, não é? Até hoje a igreja é perseguida. Estima-se que 200 mil cristãos morrem por ano. Então, o histórico da igreja é ser perseguida. Né? Ainda hoje, na Coreia do Norte, no Irã, na Nigéria e em tantos outros países, na janela das 40, por que Jesus não dá livramento para eles hoje? É claro que eu não estou aqui equiparando a grande tribulação com a tribulação desses dias. Eu sei que são coisas distintas. O que eu estou querendo dizer é que a igreja lida bem com o sofrimento, a igreja se habituou a sofrer, a igreja está pronta para isso. Nós somos chamados para testemunhar. E qual é a palavra testemunha? É Marte. E o que o Marte faz? Sofre de alguma forma. O Marte morre. Ele não só sofre, o Marte ele morre por algo. Ele está pronto para morrer por uma causa. E nós somos chamados testemunhas, nós somos chamados para testemunhar de Cristo. Então, a minha reflexão é fazer com que nós pensemos nesse domingo, nessa manhã, sobre se Jesus não vier antes da tribulação. E se a esperança do meu coração estiver errada enquanto ele voltar antes. Se ele voltar depois. Eu preciso pensar da perspectiva dessa maneira, nessa possibilidade. Você tem que estar preparado para o pior. Exatamente. Será que eu estou pronto para ser um mártir? Será que eu estou pronto para ser uma testemunha de Cristo? Né? É nesse sentido que eu acho que vale a pena nós lermos a Bíblia sem um preconceito, ou seja, sem um conceito antecipado da tradição, do que a sua doutrina, a sua igreja. Do que é mais bonito, do que parece mais bonito, não é? Queira Deus mesmo voltar antes da grande tribulação. Não é como eu creio. Seria muito melhor que ele voltasse antes, mas, na minha opinião, não há amparo bíblico, teológico, que
sustente isso, porque ao longo da igreja, ao longo da história da igreja, a igreja nunca pensou assim. Esse é um ponto, né? Isso é novo? Isso é Esse novo. pensamento pré-tribulacionista é novo, então? Esse é novo. Relativamente novo. Bom, eu queria falar um pouco sobre o pós, mas você fez uma boa pergunta, porque muitos irmãos acham que a igreja pensa assim desde sempre, que o pós, quando você fala sobre o pós, parece que você... Parece que está no contraponto. Exatamente. Mas não tem 2000 anos, então, essa Não ideia. tem nem 200 anos. Não tem nem 200 anos. Na verdade, a história do pré começa com uma jovem chamada Margaret MacDonald, em 1830. Ela é uma jovem escocesa, em Port Glasgow. Ela teve uma visão, ela participava de um movimento carismático. Certo. Ela participava de um movimento carismático, que eles oravam, jejuavam juntos, tinham ali os grupos de estudos. E dentro de uma reunião desse movimento carismático, ela teve uma visão que posteriormente foi escrita por Robert Norton, se eu não estiver em erro, em 1861, ou seja, aproximadamente 30 anos depois, o Robert Norton, que participava do movimento de Edward Evergreen, ele registrou a fala da visão da Margaret MacDonald, que na altura tinha 15 anos, quando ela teve a visão, mas já participava desse movimento. 1830. 1830. Em 1861, Robert Norton registra isso, e quando ele registra, inclusive no registro dele, que é fidedigno ao que ela disse, as palavras que ela disse, nem dá a entender que ela supôs a volta de Cristo em duas etapas, duas fases, ou secreta, ou invisível, ou coisa do tipo. Ao contrário. Mas os irmãos Darby, especialmente o John Nelson Darby, recebeu essa informação, que ele é considerado o pai do dispensacionalismo, embora o dispensacionalismo já existia antes dele, mas não de forma sistematizada. Ele sistematizou, por isso se tornou o pai do dispensacionalismo. Ele ouviu isso e, segundo o doutor Dave... me esqueci o nome dele agora. Ele entendeu que a visão da menina falava de uma volta secreta em duas etapas. Ou seja, John Nelson Darby sistematizou baseado na visão de Margaret MacDonald, mas nem ela mesma, ao contrário, inclusive eu já ouvi alguns irmãos supondo que a visão dela era uma visão ao contrário, pelo registro de Robert Norton, ele deixa claro que a visão dela nunca supôs isso. Eu até devo ter aqui a citação dela, se você quiser, eu cito aqui o momento em que a citação da Margaret MacDonald diz assim, abre aspas, não é uma visão justa ou pública pensar que a igreja será arrebatada antes da tribulação. A igreja deve passar por ela e ser purificada. A provação virá do anticristo, será pelo Espírito que seremos guardados. Isso está registrado no livro que Robert Norton escreveu, registrando a visão dela, em 1861, na página 15. Mas aí é explícito que ela está dizendo que a igreja vai passar. Exatamente. Só que o Dr. Dave MacPherson, no seu livro The Rapture Plot, diz que o John Nelson Darby entendeu, ele fez uma releitura da visão dela. Do jeito que ele quis. Exatamente. E sistematizou a vinda de Cristo em duas etapas, ou em duas fases. Hoje já há alguns pré-tribulacionistas que estão abandonando essa ideia de uma vinda em duas fases. Eles já estão falando de dois eventos distintos, né? Mas sempre falou assim, desde menino eu ouço que Jesus vai voltar em duas etapas. Uma etapa ele vem invisível e a outra etapa ele vem visível, e a gente não encontra amparo bíblico para isso. Então, em 1830, que uma jovem chamada Margaret MacDonald teve essa visão,
na visão, ela nunca disse que Jesus voltaria antes da tribulação, registrada por Robert Norton. Depois, John Nelson Darby pega esse registro, reinterpreta, né, segundo o Dr. David McPherson, e sistematiza a vinda secreta, o pré-tribulacionismo. Então, ou seja, começou tudo em 1830. De 1830, ou melhor, antes de 1830, a igreja sempre foi pós-tribulacionista. Não há nenhum registro histórico sobre isso. E depois que o John Nelson Darby registrou, sistematizou a doutrina pré, isso foi disseminado através de estudos, palestras, pregações dele e tudo. Posteriormente, já no século XIX, ou melhor, no século XX, em 1909, se eu não estiver em erro, a Bíblia de Scofield propagou isso. A Bíblia de Estudo de Scofield propagou isso. Então, muitos dos nossos irmãos com esse movimento carismático que começou a estudar com a Bíblia de Scofield foi aprendendo já a visão pré-tribulacionista e ficou até que nós chegamos no Brasil, por exemplo, que a igreja já chegou lá com a visão pré. Então é uma doutrina nova, relativamente nova. Se pregarmos, por exemplo, a patrística, os pais da igreja, eles defendem que a igreja passaria pela tribulação. Ou seja, tem menos de 200 anos. Eu acho isso muito perigoso, particularmente falando, você criar qualquer doutrina em cima de uma visão, principalmente nos dias atuais, né? Eu acredito que quando você fala de uma visão em termos do reino, né, ou de doutrinas em prol do reino, elas têm que estar embasadas na Bíblia, né? Penso eu não sabia, eu particularmente, não sei se você de casa sabia que o pré-tribulacionismo ele veio dessa vertente, né, de uma visão, que eu não estou aqui dizendo que não foi uma visão de Deus, nada disso, eu não tô, eu acho muito perigoso, porque se você for pegar, não é o caso, se você for pegar as maiores seitas que a gente tem aí, começaram de uma visão, eu estava na mata, deixa ou de uma experiência individual. Geralmente é assim, uma experiência individual, exatamente, cósmica, transcendental, sei lá. Exatamente. E aí cria-se toda uma doutrina, uma seita que é uma força de verdade. Exatamente. E pronto. Essa questão do pré. Só que hoje, pronto, vamos dizer não, né? Isso é história. Surgiu daí. Mas hoje, se você for pegar alguns textos, né? Ou algumas pessoas defendendo o pré-tribulacionismo, eles vão citar algumas coisas baseadas na Bíblia, interpretando talvez com um preconceito, como exatamente, você mesmo falou, exatamente, já conceituado em algo, né? Eu estava conversando uma vez com um pré e ele deu um exemplo, né? Talvez tenha exemplos melhores aí, você que está em casa quiser participar, colocar lá embaixo algum texto que de repente mostre que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, mas tem a questão de um exemplo a respeito de Ló, fazendo uma alusão, tá bem? Tem uma parte, pastor Wagner, que eu conversando, na verdade, com uma pessoa, e ele defendendo o pré-tribulacionismo e fez uma analogia, né? Ele disse, Micael, se você for pegar ali, por exemplo, a história de Ló, né? Quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão, né, que fala, olha, né, se tiver ali 50 justos, 40 foi baixando, né? Aí chega em Ló, né? E Deus não destruiu a cidade enquanto não tirou a família de Ló dali, não é? Ou seja, ele disse assim, tá vendo? Deus não ia permitir que um justo passasse por uma destruição. Aí ele até deu outro exemplo. Lembra de Noé? Deus decidiu exterminar a raça humana, né? Com o dilúvio. Mas ele viu que na terra existia um homem justo e bom, chamado Noé, e dá a ordem a Noé para ele construir a arca e poupa a vida de Noé e da sua família. Ou seja, ele não acaba com tudo, porque ali ainda tinha um eleito, digamos assim, um escolhido, né? Um justo. E ele disse assim, é a mesma coisa aqui. Como é que Deus vai
trazer destruição, vai trazer o anticristo, vai as 7 semanas ali de Daniel, né, se sentar no trono, tudo aquilo, se tem justos ainda na terra. Não é, aí até usa essa expressão, não é justo, não seria justo. Mas biblicamente, eu não, são esses 2 exemplos que ele deu, mas biblicamente aqui eu não posso citar nenhum, dizer assim, não, ó, aqui está mostrando que vai ser antes, né, que a igreja vai ser arrebatada num arrebatamento secreto, que ninguém vai ver. Eu estava até conversando com o senhor agora há pouco, falando sobre isso, que se a igreja for arrebatada antes, né, muita gente vai sentir falta. Claro, vai dizer, olha, fulano sumiu, Beltrano sumiu, aqueles que de alguma forma estão desviados não vão subir, mas conhecem a verdade. Né? E vão dizer assim, olha, isso aqui está falando a respeito do arrebatamento, eles foram arrebatados mesmo. Então ficaria, digamos, entre aspas, fácil para essas pessoas reconhecerem que aquele foi um evento que estava já descrito, e que eles vão ter apenas mais uma chance, que é de quê? De não aceitar a marca da besta, né? De não aceitar. Aquele que não tiver a marca não vai poder nem comprar, nem vender. Sim. Né? Trazendo isso para a igreja hoje, se a igreja ficar de fato, né, durante a grande tribulação, não for arrebatada, como é o que o senhor acredita, através do pós-tribulacionismo, e aí vai haver realmente esse momento que, vamos incluir, né, que nós, né, não sabemos a hora que vai chegar, mas que nós vamos realmente, mesmo sendo cristãos, não comprar nem vender, ou não poder fazer negócio, ou não poder comprar comida, se não aceitar a marca? Vamos passar por isso? Com certeza, com certeza. É mesmo, pastor? Com certeza, a igreja vai enfrentar tudo isso. Você deu um exemplo aí dos irmãos que acham que não é justo e tal. Exato, fazendo essa alusão a Noé e a Ló. Pronto. E é justo tanto os cristãos morrerem por ano, assim? Martirizados, como testemunhas de Cristo? É o que eu disse no início. Então, não se trata de justiça. E depois, a gente quer fazer do juízo de Deus. Eu vou melhorar isso. A gente quer averiguar a justiça de Deus. Deus é soberano. Ele pode fazer o que ele quiser. E se ele quiser nos dar livramento, como ele nos prometeu dentro da tribulação, ele pode fazer. Ele é poderoso para fazer isso. Deus não precisa nos arrancar da terra para nos livrar. Ele pode nos livrar lá, porque ele é Deus. Ele pode tudo. O que a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ora, suplico-vos, irmãos, com respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente da vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro uma separação sem que venha primeiro uma separação e que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. Ou seja, está falando que a nossa reunião com Cristo não vai acontecer antes que o homem do pecado seja revelado. E aqui está dizendo... Algumas versões falam em apostasia, né? Exatamente. E aqui ainda diz uma coisa que a gente... Às vezes eu vejo discussões sobre a palavra apostasia, sobre retirada, sobre o homem do pecado, mas há uma coisa aqui muito importante, que é: ninguém vos movais facilmente. Ou seja, vocês não têm que mudar de opinião por qualquer coisa. Carta, ele diz, por palavra, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Não vai acontecer isso antes que o filho do pecado, o homem da perdição, se manifeste, seja revelado. Então, a palavra de Deus é explícita, é literal, é clara, como a luz do meio-dia. O problema é que a doutrina do pré-tribulacionismo tem que fazer manobras para impor essa ideia à igreja. E isso é perigoso. Isso sim é perigoso, porque quando eu começo a ler aqui, não, mas é isso que está lendo aqui, não é isso que quer dizer. A Bíblia foi escrita para nós entendermos, irmãos. A Bíblia foi escrita para nós compreendermos a verdade de Deus.
Se tudo que nós estivermos lendo aqui tiver uma explicação surreal, em que a gente tem que fazer manobras Para encaixar. Exatamente, para encaixar, para inserir uma doutrina que, na minha opinião, é um sistema humano, a gente vai cair no erro. Então, é o que a Bíblia diz, é o que foi revelado para nós, e é assim que nós temos que crer. Também há a primeira carta de Paulo a Tessalônica, a primeira carta, capítulo 5, no capítulo 5, 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele diz assim, ó, mas acerca dos tempos e das estações, irmãos, não necessitais de que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Porque quando disserem paz e segurança, então repentina destruição virá sobre eles, como as dores de parto à mulher grávida, e não escaparão. Olha os versículos seguintes. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Ele está dizendo assim, vocês estão nesse período, e vocês não estão em trevas, porque vocês esperam esse dia, para que esse dia não vos apanhe como ladrão. Ou seja, o Senhor Jesus vem como ladrão para quem não aguarda ele. Mas para quem aguarda, ele não vem como ladrão. A gente não vai ser surpreendido. Por isso que o apóstolo Paulo deu o exemplo de uma mulher grávida. Ora, a mulher grávida tem contrações ali. O senhor é pai, eu sou pai. A gente sabe que vai nascer o bebê. A gente sabe quando? Exatamente não. Não, mas a gente sabe que vai. E quando nasceu uma surpresa? Não, porque a gente já esperava. A gente só não sabia quando. Mas a hora estava chegando. Mas a hora estava chegando. Então, o Senhor Jesus vem como ladrão para o ímpio, para o mundo. Ele não vem como ladrão para a igreja. Porque nós, mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia não vos surpreenda como ladrão. Ponto. Então, há textos claros na Bíblia que apoiam o contrário do que o pré-tribulacionismo ensina. Mas esse texto aqui, por exemplo, ele também não poderia ser encaixado no pré-tribulacionismo? Porque aqui tem que estar falando da vinda do homem, né? Não do arrebatamento nesse caso. Porque o arrebatamento também ninguém sabe a hora que vai ser. É porque, para mim, só há uma volta. Certo. E o pré acredita que são em 2 etapas, exatamente. Não é? Então o pré vai dizer assim, não, ele mas vem aqui a primeira, arrebata. Exatamente. O pré vai dizer aqui não é a volta de Jesus, aqui é a vinda gloriosa de Cristo, aqui não é arrebatamento. Para mim é uma coisa só. Porque não há um texto bíblico que diga que Jesus vai voltar em 2 fases, em 2 etapas. Não tem. Qual é o texto que diz isso? No caso, então, o que o pós-tribulacionismo acredita realmente é isso. É que esse evento, ou seja, quando chegar o momento, tanto da volta de Cristo, que ele vai vir de forma gloriosa nas nuvens, que vai ouvir, as trombetas vão tocar, exatamente, e automaticamente a igreja vai ser arrebatada. Exato. É nesse momento. É só um evento, então. É um único evento. evento. A Bíblia não fala sobre 2 voltas de Cristo. Porque o pré diz assim, não, mas não é 2 voltas, é uma volta em 2 etapas. Peraí, dá para mim dizer que eu vim aqui nesse podcast uma única vez? Já não dá, que é a segunda agora. Não, aí eu vou dizer, não, irmão Micael, mas eu vim em 2 etapas. Eu vi aquela vez e agora eu tô vindo agora. Mas é uma vez só que eu vim. A não ser que, é um exemplo, né? A não ser que no dia que você veio a primeira vez, quando você veio gravar o episódio 14, a gente tivesse gravado outro episódio, esse, por exemplo. Exatamente. Você ia ter vindo uma vez, participar de 2 vezes. Mas a vinda de Cristo não é gravada. Percebe? Então, assim, ele veio, ou uma vez, que na minha opinião, na minha visão, pós-tribulacionista, é uma única vez. Mas o pré não. Os irmãos, eles infelizmente não entendem assim. Eles entendem que é uma volta em 2 fases. Mas peraí, Jesus volta uma vez e ninguém vê. Que também não há texto para isso. De forma invisível. Todas as vezes que você lê textos sobre a volta de Cristo, você vê claramente sinais, trombeta, é visível. O próprio Jesus disse em Mateus 24, como um relâmpago se mostra do Oriente ao Ocidente. Ora, o relâmpago é a manifestação visível de um raio. É visto. Não é? Então, e é de uma forma lúcida, né? Não tem como dizer que é uma única vez em 2 vezes. Se eu vim aqui uma vez, é uma vez. Se eu vim a outra vez, já é outra vez. Certo. Mas a Bíblia não apoia 2 voltas de Cristo. A Bíblia apoia uma única volta. E em 2ª carta de Pedro, você me perguntou sobre apoiar aí a outra visão, a 2ª carta de Pedro, no capítulo 3, diz assim, olha,
Deixa eu ler aqui A vinda do Senhor. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 10, assim, olha. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos hão de se derreter com calor intenso, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Visto que todas estas coisas se dissolverão, que pessoas deveis ser em toda santa maneira de viver e piedade. Ou seja, ele está dizendo, visto que essas coisas vão acontecer, visivelmente, como vocês devem proceder? Em santa maneira de viver e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, quando os céus em fogo hão de ser dissolvidos e os elementos ao calor intenso derrecer-se-ão. Ou seja, isso é secreto? Isso é invisível? Aguardando e esperando e apressando. Ou seja, a igreja está lá. Não tem um escape disso. Eu só creio numa volta de Cristo e nessa volta a igreja está lá aguardando, apressando, vivendo de uma santa maneira de viver e piedade, que é o que a Bíblia diz. Como que seria então, pastor, nesse sentido, vamos fazer aqui de uma forma cronológica, como que você acredita que vai acontecer, não é? Essa questão que a gente também não pode deixar de falar sobre o anticristo, né, que vai vir, isso é comum, Sim. né? Isso tanto pré como pós acredita. Só acredita da mesma forma, só que em um caso a igreja vai estar, em outro não, é? Exato. Mas na sua visão, então, o anticristo vai vir, vai reinar pelos 7 anos da mesma forma. Eu não digo 7 anos, porque assim, o pré-tribulacionismo ele tem esse problema. Ele, quando é algumas coisas que puxa, como você disse no início, puxa a sardinha para o lado dele, aí serve. Ele diz assim, não, isso é para judeu, mas a profecia de Daniel é para quem? E da onde que o pré-tribulacionista tira que é 7 anos de tribulação? É das profecia semanas de de Daniel? Daniel? Sim. Não é para judeu lá? Naquele caso, sim. Então, assim, naquele caso, sim, exatamente. Naquele caso, sim. Aqui já não é. Então, é uma coxa de retalhos, muito bem feita, sistematizada. Uma parada. O que o pós defende que vai vir a grande tribulação, onde Cristo vai ser revelado, a igreja vai ser perseguida, vai ser guardada pelo Senhor, no sentido não retirada, até porque os textos originais no grego nem apoiam isso, nem querem. Mas guardada em que sentido, então? Livre, no sentido de receber livramento, ser preservada, né? É nesse sentido que a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 3, né? Que muitos dizem que é retirada no sentido de guardar para fora. Sim, exatamente. Não, eu posso guardar isso aqui dentro, eu posso deixar isso aqui e não tirar de dentro, né? Sim. Enfim, o anticristo vai ser revelado e ao som da última trombeta, ou melhor, quando passarem todo o processo do Apocalipse, como a gente já conhece, os 7 selos, 7 trombetas, as 7 taças, o Senhor vai vir, uma vinda gloriosa, visível, audível, todo olho verá, como a Bíblia diz, toda língua confessará. Toda língua confessará, então nós vamos herdar o reino de Deus e Jesus vai instaurar o seu reino nessa vinda já. É assim que nós queremos, o pós-tribulacionismo. O pré crê que Jesus tira a igreja visivelmente, ninguém vê. Depois de 7 anos que a gente não vê isso na Bíblia, não vê isso. Não vê? Não vê. Tira-se da profecia de Daniel. Sim. Mas é que tá. Por que Mateus 24 é para judeus e a profecia de Daniel não é para judeus? Né? O que a profecia de Mateus 24? Jesus está falando na Brit Hadashah, na Nova Aliança, no Novo Testamento, que os judeus não leem, que é para a igreja. Eles leem que os eleitos são os judeus, mas da profecia de Daniel tira de onde? Percebe a imparcialidade sim. Na teologia? Então, o que eu quero dizer é que isso desencadeia muitos problemas teológicos. Se Jesus voltar, por exemplo, suponha que o pré-tribulacionismo está correto. Certo. E Jesus volta agora. O pré-tribulacionismo acredita que vai haver conversões depois na grande tribulação. Sim. Pronto.
Exatamente. Se haver Que é justamente conversões, quem não... já tem um problema. Como é que vai haver conversões se o pré acredita na retirada do Espírito Santo? Mas vamos continuar. Se esse povo que vai ser convertido, ou vai se converter, segundo está lá em Apocalipse capítulo 7, capítulo 9, eles já não participam das bodas. A Bíblia também fala lá em Apocalipse que vai haver mortes, muitos vão morrer. Eles lavaram, a Bíblia diz assim, essa é a expressão bíblica, lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, é seguidor de Cristo, é cristão, é igreja. Mas o pré diz, não é a igreja, porque a igreja já foi retirada. Então essa turma que aceitou Jesus, esses irmãos que se converteram na grande tribulação, já não é igreja, porque a igreja foi retirada. Mas também não é judeu, porque a Bíblia diz que é de toda raça, língua, tribo e nação. Certo. Então, ou seja, pode ser judeu, mas pode também não ser. Sim. Ok? Uhum. Ele já não participa das bodas, porque a boda está acontecendo lá em cima, na visão do pré. Certo. Já tem um problema, esses irmãos já não participam Perderam um evento. Já perderam um evento importantíssimo, que é as bodas. Certo. Depois, vai haver mártires. Vai haver mártires na grande tribulação, sim ou não? Sim. Mas se a igreja já foi arrebatada, quando é que esses mártires vão ressuscitar? Porque a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Só que só há duas ressurreições, a da vida e da morte, segundo a Bíblia. Então, se Jesus já voltou, o salvo já ressuscitou, como a Bíblia diz. E aí, após isso, eles vão morrer os salvos. Salvos da grande tribulação, quando é que vão ressurgir? Vão ter... Percebe o grande problema da teologia pré? Porque ela começa a ter duas voltas, duas ressurreições, dois tribunais, dois isso, dois aquilo. Não é confiável, não é assim que a igreja crê ao longo de todos esses anos, não há amparo bíblico para isso. Eu não vou conseguir te mostrar, um pré, por exemplo, não vai me conseguir mostrar onde esses irmãos mártires vão ressurgir. Não é? Então, é muito complicado. A Bíblia diz que haverá salvos de toda raça, tribo, língua e nação. Né? E eles lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quem lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro é seguidor de Cristo, é meu irmão. É seu irmão. Sim, claro. É igreja, mas não é igreja porque a igreja já está no céu. Então é o quê? É alguma coisa que a gente não tem nome, porque a Bíblia não diz, então. Então, é muito complicado, porque falta amparo teológico, bíblico, para apoiar essa ideia, e tudo que nós lemos aqui vocês devem andar em santo procedimento de piedade, vocês devem aguardando e apressando a vinda do Senhor Jesus Cristo. É o que a Bíblia diz, e é assim que eu creio. Não tem textos para amparar o pé. Não dá para negociar isso, não. Não dá. É sério, pastor. Mas eu imagino, como vocês já ouviram, o pastor é pentecostal, como ele mesmo falou, não é? E não fica assim uma agonia, talvez não seja essa palavra correta, mas como lidar com isso, então? Porque eu acredito que... A maioria pentecostal... Exatamente, 99%, digamos assim. Porque se você for pegar pensamentos pós-tribulacionistas, já é mais da cristã do Brasil, como você falou, presbiterianos, né? A maioria dos presbiterianos também, 99%, são pós-tribulacionistas, como o senhor. Não é? Mas quando se fala de pentecostais, 99% também são pré. Exato. E você é como se você estivesse no ninho errado, não é? Digamos assim. Não, porque, como nós falamos no início, não é um ponto salvífico, não é? Não é algo que a gente precisa matar nem morrer por isso. Sim. Ninguém vai para o inferno por acreditar ou desacreditar. Jesus vai voltar antes ou depois. É verdade que há textos muito difíceis para fazer uma exegese ali e chegar a uma conclusão. Mas eu suporto bem isso, eu lido bem com isso. Eu respeito os meus irmãos que pensam diferente de mim, como eu desejo que os irmãos que pensam diferente de mim me respeitem, né? Sim, sim. Eu lido bem com isso, eu lido bem nos louvores, nos hinos que cantam na igreja, nas pregações. Respeito o credo das igrejas onde eu vou pregar, a visão da igreja local ali.
E quando sou convidado a ensinar sobre temas como esses, temas específicos, eu sempre procuro ponderar, falar sobre as visões e deixar que as pessoas pensem livremente, que as pessoas optem melhor para aquilo que o seu coração esteja inclinado a crer, mas eu deixo claro que eu acho um risco, como pastor, eu acho que é perigoso nós não prepararmos a igreja a passar por um momento de aflição, de tribulação, de perseguição, né? Alguns irmãos até dizem assim, mas então pós espera o anticristo. Não é que o pós espera o anticristo, é porque, como nós vemos aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, ele vai ser revelado. E a nossa reunião com Cristo não vai acontecer antes dele ser revelado. Agora, uma coisa para a gente se pensar... Enquanto ele não vier, Jesus não vem, né? Uma coisa da gente refletir, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas só para a gente refletir aqui. Se a igreja for arrebatada antes da tribulação, o anticristo não poderia nem ser chamado de anticristo. Se os eleitos e os santos do Apocalipse são judeus, ele deveria ser chamado de antissemita, não anticristo. Porque os judeus não aceitam Cristo. Nesse caso, só que no caso o anticristo já é semelhante a Cristo, né? Esse anti já é nesse sentido. Mas ele faz oposição a Cristo. Segundo Apocalipse, ele faz oposição. A Bíblia diz que ele vai se assentar lá. Ele vai querer se parecer, né? Exatamente. Ou seja, ele não só... E vai ser ferido também, Exatamente. Não é? Ele vai, depois de vai ser dado como morto. Exatamente. E vai ressuscitar depois Exatamente. de 3 dias. Ou seja, não deveria ter essa nomenclatura, então. Então é só uma coisa da gente se pensar, que é anticristo porque ele faz oposição à pessoa de Cristo diretamente. Ele quer ser semelhante a ele, ele quer parecer com ele, ser uma imagem dele. Desde sempre, né? Desde sempre. Então, a igreja precisa estar em alerta por isso. Pensando nisso, eu penso, imagina que se... Agora eu faço a pergunta ao contrário. Se o pré estiver errado e o pós estiver certo, o quanto que nós estamos colocando a perder, não se preparando com relação às profecias, aos sinais. Há pouco tempo atrás, nós tivemos as Olimpíadas fazendo uma entrada com as bandeiras todas atrás, o cavaleiro na frente, fazendo alusão ao Apocalipse. Pouca gente se percebeu. Então, isso é um ensaio bem feito. Não estou dizendo eu não estou dizendo que o que aconteceu nas Olimpíadas seja um sinal Mas com certeza está fazendo alusão a algo, né? Ele está fazendo alusão de uma realidade que vai acontecer. Só que quando acontecer, se o pré estiver errado, a igreja vai estar tão habituada com essa zombaria, com esse cenário, que ela não vai se aperceber quando for de fato um sinal claro de perseguição. Vamos supor, né? Eu também estou aqui supondo, até porque quero deixar claro, não estou defendendo nem pré e nem pós, aqui estou neutro, né? Mas vamos supor que os pré estão errados, não é? Se os pré-tribulacionistas estiverem errados, Jesus vai voltar a última vez e eles nem vão perceber que o anticristo já se assentou. Não é? Na verdade, nesse sentido não vai acontecer, porque como vai ser, na minha opinião, após a grande tribulação, então é impossível a gente não se perceber que é a grande tribulação. Porque a Bíblia diz que nunca houve e nunca haverá. Então é uma tribulação de proporções nunca conhecidas na Terra. Mas eu digo assim, pastor, se eu acredito, né, pronto, se eu sou um pré-tribulacionista e eu acredito que Jesus vai vir antes do anticristo, claro, se eu sou pré, eu vou crer dessa forma, né? Jesus vai me arrebatar, eu não vou passar pela grande tribulação, ou seja, eu não vou nem olhar na cara do anticristo, digamos assim. E aí tá acontecendo algumas coisas ali pesadas já, a igreja de repente está sendo perseguida, pronto, né? O anticristo já se revelou, né? A besta já foi revelar tudo, mas eu tô tranquilo ainda, porque eu tô pensando assim, não tem como. Pode até estar parecendo isso aí com o anticristo, mas Jesus eu ainda estou aqui. Exato, é o que eu quis dizer. É o perigo. Pastoral, exatamente. A falta de vigilância, a falta de preparo, justamente o contrário do que o apóstolo Paulo disse em Carta Tessalônica.
Vocês devem estar em santo procedimento e piedade, como ele diz. Mas o mais perigoso, você que está em casa, vê se você concorda comigo também. Nesse sentido é o quê? É claro que ninguém quer passar pela grande tribulação, não é? Claro que não. Pronto. A gente só não vai passar se morrer, não é? Na sua opinião. Pronto. A gente só não vai passar se morrer. Mas você imagina alguém que está esperando a volta de Cristo, ou melhor, alguém que você prega para ele. Pronto. E ele diz assim: quer dizer então que se eu não aceitar a Cristo, ele vai voltar, vai arrebatar e eu não vou. Eu disse: você não vai. Mas e aí, acabou? Eu disse: não, você vai ter mais uma chance ainda. Porque aí a pessoa que não crê vai dizer assim: não, eu não estou crendo muito nesse Jesus aí não. Mas se for verdade mesmo, eu ainda vou ter mais uma chance, tá tranquilo. Exatamente. Esse, para mim, é o maior perigo. É o perigo e não é o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz que quando Jesus vier, fechou-se a porta. A Bíblia diz: fecha-se a porta. Acabou a graça. Acabou a graça. Ou seja, por isso que, na visão pós, os salvos ali, na grande tribulação, são os últimos que estão identificando a chamada de Cristo e estão se rendendo. Que mesmo em meio à perseguição não se renderam. Exatamente. E então Jesus vem, volta e leva toda a sua igreja. Né? Inclusive Jesus falou sobre isso na parábola do joio e do trigo. Perguntaram para ele, na parábola: o senhor quer que a gente tire o joio? Disse: não, deixa aí crescer junto. Porque haverá separação no dia correto. Ou seja, no dia certo, no momento ideal, no momento propício, e no único dia haverá separação entre o joio e o trigo. Essa é uma parábola de Cristo. Então, é um risco muito grande nós vivermos pensando dessa maneira, que Jesus vai voltar em 2 etapas, quando a Bíblia não diz que vai voltar em 2 etapas. São muitos perigos para nós. E é um perigo maior, pensando, já que eu falei sobre isso, pensando aqui, até eu vi um pastor falando uma vez assim: mas você vai preferir de Fusquinha ou de McLaren, né? Tipo, fazendo alusão que aos que forem arrebatados vão de McLaren, e os que ficarem vão padecer, vão para o céu, mas vão de Fusquinha. Exatamente. Digamos assim. Mas o maior perigo não é esse. O maior perigo é: vamos supor que o pré-tribulacionista está certo, tá bem? Vamos fazer que ele está certo. Então, ok, eu vou ter uma chance. Jesus voltou, eu não subi, porque não estava preparado. Mas aí eu vou ter mais uma chance. E agora, já sabendo, já conhecendo a Escritura, que já estava sendo alertado. Eu assisti o podcast lá, o pastor realmente falou que se eu não fosse de primeira, podia de segunda. Não foi eu que disse isso. Não foi, não. Pronto. Mas certamente você já ouviu muito isso. Sim, já ouvi. Claro, você que está em casa também. E aí, pronto, digamos que eles estejam certos, e a pessoa vai ter uma primeira e uma segunda chance. Mas isso nós estamos falando se essa pessoa passar, estiver aqui. Sim. Agora, se morrer amanhã, já era. Exatamente. Tem jeito, pastor? Se morrer amanhã, aí não tem grande tribulação, não tem tribulação, não tem nada. Sexo é o juízo. Já era. Exatamente. Não é? Então, o maior perigo é esse. A gente não sabe se a gente vai estar vivo daqui a 30 anos, ou a 10 anos, ou a 5. Nós não sabemos se a grande tribulação vai ocorrer. A advertência de Jesus e dos apóstolos e da igreja sempre foi viver em santo procedimento de amor e piedade na presença de Deus. Porque esse sempre foi o lema da igreja. Esse sempre foi o ideal e a esperança da igreja. Passar por tribulação, suportar. Ao vencedor da areia. Dizer agora, pronto. Apocalipse começa os primeiros capítulos falando sobre cartas que foram direcionadas à igreja, e sempre ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Fala sempre sobre a perseverança dos santos, sobre perseverar, sobre testemunhar. O chamado de Cristo é nós testemunharmos, como eu disse, é ser um mártir. Então, o meu ideal como pastor, o meu desejo é formar mártires, não, com todo respeito, fujões. Covardes. Não alguém que quer se ausentar de um período porque acha de alguma maneira, passa a ser até, entre aspas agora, fazendo uso do exemplo que você fez no início, passa a ser até injusto com os irmãos que já sofreram tanto, né? Com os irmãos que morreram correndo de leão, com os irmãos que morreram decapitados, como alguns dos profetas, como Estevão. Exatamente. Então,
passa a ser até injusto. O que me faz melhor do que eles para ser livre? Quer dizer que a era mais difícil da igreja, porque, na minha opinião, a igreja hoje está mais corrompida do que a igreja primitiva. Então, o que me faz ser melhor do que eles para ser livres desse período de grande tribulação? Se eles não foram poupados, né, do período de Nero, enfim, tanto até hoje. Então, não há amparo bíblico, não há amparo histórico, não há. Eu desejo muito que nessa manhã, com base em tudo que nós falamos aqui, o pouquinho que nós falamos, porque esse é assunto para um dia, não é? É verdade. Que eu desejo muito que você reflita mais sobre esse assunto, eu desejo muito que você pense mais sobre isso, sem preconceito, leia a Bíblia, sem um conceito antecipado, deixe a Bíblia falar por si só, e você vai entender que Jesus vai voltar uma única vez para buscar a sua igreja, que a igreja tem que estar pronta para passar por esse período de tribulação, por esse período de dificuldade, de perseguição, e que os que perseverarem até o fim, como Jesus disse, é o vencedor e é o que vai herdar o reino de Deus, né? E eu espero de alguma maneira ter contribuído. Eu me lembrei até que eu tinha trago aqui algumas falas da patrísticas, né, como Irineu de Leão, Hipólito de Roma, Justino Marte, que sempre creram assim, a igreja sempre creu que a igreja iria passar pela grande tribulação. Então, seria muito bom que os nossos irmãos pré estivessem certo, mas eu creio que os nossos irmãos não estão certos. E é por isso que eu quero trazer um despertamento dos irmãos no sentido de estudar melhor, dar uma oportunidade de ler. Agora que você sabe que essa doutrina é uma doutrina jovem, que é uma doutrina nova, não tem nem 200 anos de história, foi uma doutrina sistematizada por um homem, que a igreja nunca pensou assim. Pegando o que ela falou ali, não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. Não tem nada a ver, realmente. A transformação que ele fez ali, nem eu entendi. Para falar bem a verdade, que é bem claro o que ela está falando aí. Exatamente. Você pode repetir o que ela falou, pastor? Posso. É uma escocesa, é? É uma jovem escocesa, em 1830. E depois o Robert Norton que escreveu. Que aí foi quando tomou força. Exatamente. E na visão dela diz assim, abre aspas, não é uma visão justa ou bíblica pensar que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Ou seja, não é justo que a igreja seja arrebatada antes, é o que ela está dizendo. Ela diz que não é justa e nem bíblica. Certo. Ela diz, não é uma visão justa ou bíblica pensar que a igreja será arrebatada antes da tribulação. A igreja deve passar por ela e ser purificada. A aprovação virá do anticristo, será pelo Espírito que seremos guardados. A aprovação virá do anticristo, será pelo Espírito que seremos guardados. Ou seja, é o Senhor que nos vai... É o anticristo de um lado e o Espírito Santo do outro. O Espírito Santo é quem vai nos guardar, vai nos dar graça para suportar, vai nos dar estratégia. É nesse sentido que ela está dizendo. Então, o meu desejo nessa manhã é que nós nos atentemos a estas verdades, a verdade bíblica. Inclusive, eu já vi até pós dizendo que ela ensinou o pré, e não é verdade, porque nem ela ensinou o pré, nem ela ensinou a visão pré. Na visão dela, em momento algum, ela falou sobre o rapto da igreja em 2 fases, sobre uma vinda secreta, invisível, em momento nenhum. E eu já escutei alguns pós atribuindo a ela a fala que ela é que começou com essa ideia. Mas, e não foi nem ela, na verdade. Mas pra gente fechar aqui, uma pergunta que eu tenho para lhe fazer, mais uma. Cabe então, pra gente que já viu alguns filmes, né, deixados para trás, o filme se fala coisa. Mas e aí, a pessoa que está, vamos falar então de um avião, né? Ali o piloto é avião, o copiloto, o piloto é crente, o copiloto também e tal. Eles são arrebatados. E aí o avião todo vai cair, né? A gente imagina dessa forma. Na visão pós-tribulacionista, cabe algo assim ou não? Porque de alguma forma ou de outra vai existir o arrebatamento. Claro, na vinda de Cristo. Certo, mas vai ser tudo na mesma hora, então não vai adiantar nada. Tudo no mesmo dia. Então, no momento que eu for arrebatado, digamos pode assim, acontecer, eu vou ser arrebatado, mas automaticamente a pessoa que está do meu lado que não vai ser arrebatada,
ela já não vai passar pela queda do avião, porque ela já vai ser chamada para o juízo. Exatamente. É mais ou menos isso? É simultâneo? Não é simultâneo nesse sentido, não. É no sentido da transformação. O que a Bíblia diz, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, a transformação dos corpos entre o abrir e fechar de olhos. O abrir e fechar de olhos, o texto do apóstolo Paulo está se referindo ao momento da transformação do corpo. Ou seja, o corpo será transformado no abrir e fechar de olhos. Então, a transformação é uma transformação muito rápida. Agora, o arrebatamento da igreja, que é na vinda de Cristo, será, como nós falamos aqui ao longo desta manhã, visível, notório, audível, todo olho verá. Então, após a grande tribulação, quando Jesus voltar, pode ocorrer esses eventos, e o salvo que ali estiver, num avião, num carro, ele vai se encontrar com Jesus nas nuvens, como a Bíblia diz, e vai descer à terra para instaurar o reino de Cristo, o reino milenar. Certo. Né? O reino de Cristo, porque Cristo, na minha opinião, eu sou pós, mas sou pré-milenista, creio que Cristo vai reinar mesmo, de forma literal. Por 1000 anos. Por 1000 anos. Então, pode ocorrer esse evento, sim. Pode ocorrer esses eventos, né? Mas é que na visão dos filmes Deixados para Trás, ele não retrata na vinda gloriosa de Cristo. Ele tá Exato. Sobre o rapto antes da tribulação, né? Exato. E aí quem vai ficar vai ser perseguido, quando acontece, que é pré-tribulação. Na verdade, quando acontecer isso, pode acontecer esse evento, mas nesses momentos já vai ter a grande tribulação. Ele vai estar um momento de caos na Terra, já. Né? Já vai estar feio o negócio. Exatamente. Né? Entendi. E você, na sua opinião, você que está em casa acompanhando a gente até agora, pós-tribulação, como eu disse, se você quer alguma uma sugestão sobre pré-tribulacionismo, é só acompanhar o nosso episódio anterior também, com o pastor Lucélio Moreno, fala sobre pré, né? E agora, você assiste mais uma vez com calma, juntamente aqui com o pastor Wagner, o pós-tribulacionismo, e aí você vai tirar as tuas conclusões, sem preconceitos. Exatamente. Vai para a Bíblia. Tanto um como o outro citaram aqui, né, textos bíblicos, né? E vou te falar uma coisa, não é fácil, né? Não é fácil realmente você dizer assim, opa, decidi isso agora. Né? Não é da noite para o dia, mas através do conhecimento, pedindo para Deus aí direção, certamente você vai conseguir ter uma opinião formada sobre, né? Porque se alguém vier te perguntar alguma vez, fica até bonito, né, você falar, e aí, você é pré ou pós? Ah, não sei. Uma coisa é você não saber porque de repente não quer ter essa tua opinião, outra coisa é você não saber porque realmente não sabe, nunca ouviu falar. Pastor Wagner, você pode ficar à vontade para dar uma horinha, passar rápido, hein? Para dar um tchau para esse povo, se quiser mandar um abraço ali também para a igreja ADEC. Isso. Né? Eu quero só agradecer a oportunidade de estar aqui de novo, lembrando que nosso desejo, o meu desejo não é polemizar, não é criticar os nossos irmãos que pensam diferente, mas trazer uma reflexão sobre isso. E eu queria convidar você, como já disse, a pensar, a refletir mais sobre isso, porque a igreja, na minha opinião, precisa estar preparada para lidar com isso. A igreja foi chamada a trilhar um caminho de confronto, de cruz, não é de conforto. O pós-tribulacionismo me fez pensar nisso. Me ensinou a levantar mártires, me ensinou a pensar com a cabeça de alguém que está disposto a renunciar, a sofrer, a padecer, a resistir, a perseverar. E eu acho que esse é um ponto positivo do pós. De repente não é o lucro, né? Você já vai estar preparado mesmo. Imagina, se você soubesse que você vai passar por uma tribulação. Imagina, pensa comigo. Que a gente Talvez você se prepararia melhor. Se a gente soubesse que ia passar pela pandemia de 2020, exatamente, não é? Estocava um bocado de coisa e já estava preparado. Um bom exemplo. Imagina que você sabe que vai passar por um grande processo. O que você faria? Então, imagina que nessa manhã você recebeu a informação de que você pode passar pela grande tribulação. Como é que você pode viver a partir de hoje? Talvez você vai se debruçar mais sobre a leitura bíblica, vai ter mais comunhão com Deus, vai ter um momento de mais intimidade, vai se preparar melhor, vai se munir melhor de Cristo, vai ter mais comunhão, enfim, você vai ter uma vida de mais cruz, de mais renúncia, de mais perseverança de fato. Então, pense nisso. Eu acho que o exemplo que o irmão Micael deu agora,
sobre o Covid, Sim. coube muito bem. Imagina que se nós soubéssemos, nós teríamos nos preparado muito melhor, financeiramente. Guardado máscara, que tinha época lá no Brasil que nem máscara tinha para comprar. Exatamente, não é? E aí, digamos, pastor, que a gente estava esperando que viesse essa pandemia, esse Covid, mas aí, de alguma forma, Deus disse assim, não, vou livrar a terra, não vai ter. Poxa, ia ser bom, ia ser uma nós bênção. teríamos vivido melhor, teríamos estado melhor preparado. Exatamente. Então, o meu convite é, pensem melhor sobre o tema, reflitem melhor, vivam preparados, não vivam dispersos, porque, na minha humilde e modesta opinião, o pré-tribulacionismo mina um pouco o sentido de responsabilidade para um momento de dificuldade. E o pós não. O pós nos ensina a viver uma vida de confronto, de cruz, de renúncia, uma vida de mártires, de perseverança. Então, o meu convite é fazer com que você pense a respeito disso, porque se você pensar, e se vier um momento de grande tribulação, talvez o seu ministério mude, talvez a sua vida espiritual mude para melhor, talvez você viva melhor, uma vida de santidade melhor. Então, esse é o meu convite. Eu espero nessa manhã, irmão Micael, espero que eu tenha contribuído com você que está aí do outro lado, nos ouvindo. Que Deus em Cristo vos abençoe, que você se debruce na leitura bíblica, deixe os textos falarem por si, sem preconceito, e viva uma vida como se você fosse passar por momentos difíceis de perseguição, porque Deus te chamou para ser testemunha dele, para ser o mártir dele. Deus te chamou para tomar a sua cruz e segui-lo. Nosso evangelho é o evangelho de cruz, né? Deus abençoe, muito obrigado, irmão Micael, por essa manhã. Amém, eu que agradeço. Obrigado por estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço, pastor Wagner, por ter aceito o nosso convite, né? Essa segunda vez aí, graças a Deus. Espero ter contribuído de alguma maneira. E muito. Não tem sido fácil, né? A gente tá contactando pessoas devido a toda a correria, né? Devido até mesmo aqui em Portugal não ter tantos pastores para de repente estar trazendo uma palavra, mas Deus está provendo tudo. Aproveitar e mandar um abraço para o meu pastor William Arruda, para a minha igreja, a DEC. William Arruda. Hoje culto lá que horas, pastor? Hoje é às 17 horas. Hoje às 17 horas. Isso. Qual o endereço? Pode falar. O endereço lá é a rua Anibal Cunha. Anibal Cunha no Porto? Se você colocar no Google a DEC, você já vai achar a igreja ali no centro do Porto, uma igreja que está lá pronta para te receber, uma igreja que tem uma estrutura enorme, tem espaço para você. Leva o seu filho, leva o seu marido, sua esposa, seus amigos, seu vizinho, que nós estamos de braço aberto a te recepcionar lá. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração, para a sua família. Bênção de Deus. E também às 17 horas, ali no Porto, né, como o pastor Wagner falou, e para você que mora em Gaia, mais pertinho um pouco, Exato. Temos ali a igreja Missão Ômega, e você é nosso convidado. Hoje também, às 17 horas, culto de missões. Amém. Vai ser uma bênção. Amém? Você é nosso convidado. Fica ali na rua de Moçambique, 147, bem em frente ao auditório de Gaia. Não tem erro, é facinho, tá bem? Igreja Missão Ômega. Também será muito bem recebido. Tá aqui 2 indicações para você que não sabe Amém. O que vai fazer nesse domingo. Não tem coisa melhor. Vem para a casa do Senhor adorá-lo. Mais uma vez agradecendo, pastor Wagner, muito obrigado Amém. Pela sua vida aqui conosco. Que Deus continue lhe abençoando, Amém. Lhe fortalecendo, né? E continue firme nessa palavra aí, firme no pós também. Amém. 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 Pensa que é difícil, moço. Você chama algumas pessoas, eu sou pós, vamos falar sobre... Não, acho melhor não e tal. Eu penso que como é minoria... a pessoa fica meio assim... Às vezes não lida bem com... Mas é a minoria nesse sentido também, pastor, porque... Se você for perguntar para uma ovelha hoje, mas tu é pré por quê? Ele nem sabe. Exato. É só porque ouviu falar. Como diz aquela música, eu nunca vi nem comi, só ouço falar. É isso. Amém? Para você que ficou conosco até agora, muito obrigado e até domingo que vem, em nome de Jesus. Eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui, não posso esquecer, para minha família também, tem uma família em Roraima muito grande. Amém. Tios, primos, os sobrinhos que eu amo. E para minha irmã Andréia, que também está sempre acompanhando. Um forte abraço, um beijão a todos vocês aí, tá bem? Amém. Até domingo que vem. Tchau, tchau. Tchau, Deus abençoe.